Foi? Beleza, Red Zone. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Luiz, professor de boxe chinês aqui da cidade de Virene, também para o grande professor Andinho, Jiu-Jitsu. Juntos aí, estão treinando a galera aí, o esporte que mais cresce no Brasil. Boxe chinês, Jiu-Jitsu e MMA é lá com o Andinho e com o nosso amigo Luiz aí. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos estudar a consumação e tentativa do delito de homicídio, ou seja, quando que ocorre a consumação do delito de homicídio. Bem simples, se nós pegarmos o artigo 3 da Lei 9.934 de 1997, na realidade há uma enorme discussão entre a ciência e entre a religião para quando que se dá a morte do agente. Mas para fins de prova a gente vai no que a lei nos diz. E essa lei ela regula o transplante de órgão. E no artigo 3 fala que a morte ocorre com a morte encefálica do agente. Então para fins de prova, quando que se dá a morte do agente? Com a morte encefálica do agente. Vamos trazer então a tentativa do delito de homicídio, pois o elemento subjetivo do delito de homicídio, para que se possa ser diferente do elemento do crime de lesão corporal, deve ser comprovado a partir de dados objetivos do caso concreto. Ou seja, exemplo, imagine você vê o seu desafeto, pega uma arma de fogo e efetua 5 disparos em região à sua cabeça. Nesse caso você deve responder, porém não acerta nenhum. Aí você deve responder por tentativa de homicídio. Outro exemplo, você vê o seu desafeto, pega uma arma e efetua 5 disparos em região às suas pernas, porém também não acerta nenhum tiro. Nesse caso você deve responder por tentativa de lesão corporal. Por quê? Porque os dados devem ser analisados a partir de dados objetivos do caso concreto. Região da cabeça, não acertei nenhum, obviamente tentativa de homicídio. Região das pernas, não acertei nenhum tiro, tentativa de lesão corporal. Dados objetivos do caso concreto. Vamos agora estudar o delito de homicídio simples. Essa figura de homicídio simples está prevista no artigo 121 caput do Código Penal. É a figura mais básica do Código Penal, que é matar alguém. Aí vem alguns pontos interessantes. E o primeiro deles é o seguinte: homicídio simples pode ser considerado crime hediondo? Imagine vocês, um homicídio simples. Será que pode ser considerado crime hediondo? Lá da Lei 8.072/90? A sua resposta será sim. O homicídio simples pode ser considerado crime hediondo, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, nesse caso, o seu homicídio simples passa a ser hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Faça uma primeira observação. Isso aí foi colocado na lei dos crimes hediondos, mas na realidade, na prática, gera alguns problemas. Por quê? Primeiro deles. Então, o primeiro problema aí que pode estar gerando isso. Olha só. Será que a gente consegue encontrar alguém que foi processado por isso? A resposta é não, porque na realidade o legislador, ele criou isso aqui, mas esse tipo continua sendo para todos os efeitos um homicídio simples. Ou seja, você consegue imaginar um grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, que não incide em nenhuma das qualificadoras lá do Código Penal? Não, então é praticamente impossível. Ou seja, então esse é o primeiro problema da prática. Segundo problema é o seguinte: a lei fala em atividade típica de grupo. A lei fala em atividade típica de grupo de extermínio. Aí vem a pergunta: quantas pessoas é necessário para que se possa falar em grupo de extermínio? Ou seja, quantas pessoas eu preciso para compor a esse determinado grupo? Então nós temos aí 3 posicionamentos na doutrina. Nós temos 3 correntes na doutrina, mas apenas um prevalece. Então se temos a primeira corrente, já adianto, não prevalece. A primeira corrente fala que é 2 pessoas, mas essa não é a melhor corrente. Porque o código, quando se refere a 2 pessoas, ele diz 2 pessoas. Aí a gente lembra lá do concurso de pessoas, que é 2 ou mais pessoas. Então, quando o código refere a 2 pessoas, ele nos refere isso de maneira expressa. Então, 2 pessoas para o Código Penal não é a melhor corrente para a existência do grupo. E a segunda corrente pela doutrina, que é defendido pelo grande professor Fernando Capês, bastante respeitado. Ele fala que esse grupo de extermínio seria necessário 3 pessoas. Mas essa não é a corrente que prevalece. E a terceira corrente é a que prevalece, é a que nos interessa para fins de prova. Ela fala que grupo é composto por 4 pessoas. Porque quando a lei diz atividade típica de grupo, leia-se quadrilha, leia-se bando. Ou seja, 4 pessoas então seria a existência mínima para esse grupo. E o terceiro problema dela aí gerado é o seguinte: qual é a característica qual é a característica desse homicídio em grupo de extermínio?
Então qual é a característica chave que a gente pode ler no enunciado e conseguir identificar esse grupo de extermínio? Olha só, a sua resposta é o homicídio ele é indeterminado ou impessoal em relação à vítima. A vítima simplesmente pertencia a determinado grupo, classe social, racial, etc. Ou seja, quando você mata alguém em atividade de extermínio, a característica desse extermínio é a característica da impessoalidade. Você mata uma pessoa porque ela pertencia àquele grupo, àquela classe social. Você não conhece a pessoa em si, você não sabe quem ela é, você não sabe qual é o nome dela, você não sabe o que ela fazia. Você matou porque ela era, vamos supor, homossexual, porque ela era prostituta, porque ele era índio, a determinado grupo. Então a característica-chave que a gente pode estar lendo o enunciado da questão e extraindo a característica-chave seria a impessoalidade quanto à vítima. Agora um outro exemplo bastante importante é sobre esse homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio. A pergunta é: quem é que diz que esse homicídio foi praticado em atividade típica de grupo de extermínio? Ou seja, nós sabemos que o crime de homicídio ele é julgado pelo tribunal de júri, que é composto, que é um órgão colegiado. Será que quem decide, será que fica na mão do jurado ou será que fica na mão do juiz? Olha só, bom, nesse caso não é uma qualificadora e não é uma causa de aumento de pena. Isso é uma questão relativa à pena. Portanto, fica nas mãos então do juiz presidente e não do jurado. Próxima aula a gente vai estar estudando aí o delito de genocídio. Até a próxima aula.